Falar que é bom ter a figura masculina para a disciplina também das crianças. Excelente. Disciplina, excelente. Então, olha só, é importante também entender que nós vamos precisar, todas as classes, ter as especialistas comportamentais. Quem é ajudante aí, está falando que é ajudante? Vocês são especialistas comportamentais. Vocês vão ficar ao redor de bituca, de olho. A criança começou a conversar 2 com 2, sabe uma coisa legal? Por exemplo, vocês duas estão conversando sem parar. Eu falo assim, Andressa, vem cá, meu amor. Aí a Andressa vem, vamos fazer. Vem cá, meu amor, vem cá. Olha, você pode sentar aqui, olha, aqui. Senta aqui, porque eu preciso que você segure para mim. Eu vou falar tudo no pé do ouvido dela. Eu preciso que você segure isso aqui, abra aqui, que daqui a pouquinho a titia vai. Eu vou ler. Segura aqui, que você vai me ajudar. Ela não sabe que eu estou tirando ela de perto dela. Ela não percebe, mas eu vi que as duas não param de conversar. Eu tirei e ela está achando que ela é importantíssima, porque ela está segurando uma lição que eu vou daqui a pouquinho pegar. Entende? Então, ela está atenta a mim, porque ela fala daqui a pouco, né? Ou eu digo, ó, você fica aqui, que daqui a pouquinho você vai orar. Tudo baixinho, de maneira que a classe, você não interrompa a classe. Então, isso é uma das táticas. Se quiser sentar lá, senta. Obrigada, meu amor, pelo teatro que a gente fez aqui, tá? Então, isso é uma tática que você pode fazer, é separar aqueles que você já sabe que são muito chegados e são bagunceiros. Você já no início fala, Joãozinho, vem cá, eu preciso que você sente aqui hoje. Separa. Agora, a professora ter que separar, ter que dar água, ter que ajudar a levar para o banheiro, ter que apartar a confusão, ela vai conseguir dar a lição? Quem que é mais importante? Não é que é mais importante, gente, não tem mais importante ou não importante. As assistentes, que são as especialistas comportamentais, são de uma importância suprema para uma aula, para uma classe fluir. São suprema, e você não tenha medo. Eu até aconselharia toda, eu vou até subir aqui para vocês verem, ó, toda a especialista comportamental tirar o quê? O sapato. O que a palavra de Deus fala? Guarda o teu pé, quando entrares na casa do Senhor, porque vem umas com aquele saltão e fica pá, e lá, vem cá com a titia, pá. Atrapalha a classe, não adianta. Então, você tem que ir na ponta do pé, vai devagarzinho. Olha, para quietinho, não pode agora falar não, fica quietinho. Você volta, você deu uma oportunidade. A criança não te obedeceu, você vai lá e tira ela com carinho. Se precisar, eu vou ficar descalça mesmo. Você leva ela lá para fora. Então, gente, é importante esse negócio de guardar o pé. Guarda o teu pé, né? Guardar é realmente enfiar numa sacola e não fazer barulho, ninguém precisa saber. Elas estão disponíveis, né, para ajudar. As orientações gerais para todas as faixas etárias. Primeiro, lê junto aí, gente. Crianças sempre... Vocês estão percebendo aqui a igreja? Onde que estão as portas? Pessoal, nunca. Isso é uma coisa assim que é básico. Não podia o pastor ficar ali, na porta, e todo mundo olhando, porque entra um, sai um bebe água, um vai para o banheiro, um vai não sei aonde, e todo mundo para de prestar atenção no pastor e vai olhar quem saiu, quem chegou, quem saiu, quem chegou, quem saiu. A sua classe, você vai arrumar ela, as cadeiras. Então, você vai botar de costa para o lugar onde o povo está entrando, nunca de frente. Então, quem organiza isso não são as crianças, que senta onde quer. Não, elas vão você sempre... Por quê? Porque a criança ela se distrai com muita facilidade. Então, por exemplo, você está ensinando um versículo que, de repente, está entrando no coração dela aquele versículo, ela está, nossa, sabe, o Espírito Santo está trabalhando, de repente, abre a porta uma mãe para chamar uma criança, pronto, ela já olha na porta. Agora, você estando de frente com a porta, você está percebendo tudo, você está vendo tudo.
E quem mais que estão vendo? As especialistas comportamentais já pode ir lá na porta. Senhora, vocês quer seu filho? Espera aí que eu vou lá pegar para você. Fica aí, quietinha. Ô, Joãozinho. Aí vai falando no ouvido do Joãozinho, né? Vem cá. Leva lá para a mãe. Do que a professora parar. Ô Maria, você quer o quê? Eu quero meu filho, porque eu vou na feira, vou comprar, nós vamos comer não sei aonde. Aí toda a classe participa daquilo, sai dali. Qual a informação ficou na cabeça da criança? Não foi a história de João 4, João 15, foi que o Joãozinho foi comer no restaurante tal, que a mãe dele pegou ele tal hora. E não é isso que a gente quer. Nós queremos que grave a palavra de Deus no coração dele. Segundo, nunca parar de ministrar a classe se a classe ficar inquieta. Quem que nunca vai parar de ministrar? A professora. Por que ela não vai parar de ministrar? Porque ela tem as meninas que estão de bituca. Então, a professora começa uma classe e vai até o fim. A confusão que deu lá, depois, no final, a menina pode falar com ela, mas foi difícil, o menino fez cocô na calça, o menino fez xixi na calça, o menino brigou com o outro, ele se machucou. Mas a professora... não sei, gente, vamos supor, pegando fogo na igreja, né? Nós também não podemos ser... Não, eu vou continuar contando a história, né? Calma, tem coisas que realmente são problemas sérios, né? O culto infantil deve ensinar, inculcar a palavra. Isso eu vou bater com vocês aqui até o fim hoje. Não é passar tempo. Eu estou aqui distraindo as crianças até o culto acabar, para não atrapalhar, porque lá no culto eles atrapalham e o pastor não gosta. Não é isso. Nós tiramos as crianças para ensinar eles, na linguagem deles, na altura deles, a palavra de Deus, o evangelho, que Jesus veio, morreu por você, ressuscitou. Então, o ponto 4, mostrar aquilo que eu falei. Mostrar sempre o quê? A Bíblia. Esse é o livro, é a palavra de Deus. Eles têm que também, é um alvo que você vai alcançar dentro da cabecinha da criança, ensinar para ela que todos os outros livros são livros que foram escritos por pessoas que, por exemplo, eu tenho 41 anos de casada, né? E desde que eu casei, eu leio muito. Nós deixamos lá para o seminário do Batista, lá onde meu marido era capelão, a gente deixou, não sei, assim, milhares de livros. Nós deixamos muito, a gente tinha muito livro. Mas não dava para trazer para cá, ia ser muito caro. Mas alguns ficaram. Eu pego o livro de 20 anos atrás, da parte de psicologia, comportamental, é livro ultrapassado. A gente ri das coisas que estão escritas ali. A gente fala, meu Deus, isso aqui não existe mais. Os livros que são escritos, fica ultrapassado. A palavra de Deus jamais fica ultrapassada. Ela vem há mais de 2.000 anos, mais 6.000 anos, contando lá com Gênesis. 6 a 7.000 anos. E começou em pergaminhos. E isso aqui é a palavra de Deus que nunca vai falhar. Então, sempre você vai mostrar a Bíblia. Traga a sua Bíblia para a igreja, né? Nessa época do celular, traz a Bíblia. 5, vamos ler juntos? Aproveite cada segundo de sua aula. Cada segundo, aproveite. Porque você tem que dar aquela aula, você vai ter que dar aquele conteúdo em 45 minutos, 1 hora. Fala, querida. Excelente. Isso. Isso. Então, olha, de 6 para frente, até 4 e 5, nem precisa tanto. Porque, inclusive, a Bíblia, existe uma Bíblia de 4 e 5, que é uma Bíblia especial com historinhas, não é a Bíblia de Gênesis, Apocalipse. Né? Essa Bíblia seria bom a classe T. Por exemplo, a nossa classe de junior, eu comprei 15 Bíblias, porque, no primeiro momento, aquelas crianças, eu achei a Bíblia no Amazon por R$1,80. Eu comprei 15 Bíblias, baratíssimo. E
eu vou deixar na classe, eles não vão levar para casa, e na hora, cada um vai ter a Bíblia, mas nós vamos estimular, quem sabe daqui 6 meses, eles vão estar com a Bíblia deles. Aí a gente tem que ensinar que Bíblia comprar, porque as mães às vezes nem sabem, existe Bíblia que é só historinha em quadrinho, né? Então a gente pode, no grupo, né? Naquele grupo que vamos ter, ensinar, falar para a mãe, cada mãe, por favor, compre a Bíblia para o seu filho e traga, ajuda ele a lembrar de trazer. Muito boa a tua palavra, Araceli, muito obrigada. Excelente. Bom, mostrar a Bíblia, né? Aí a conta, lembra da conta que eu falei com vocês? Cada dia tem 24 horas. A semana tem 168 horas, se vocês quiserem gravar aí. Eu não sei se eu anotei aí ou não no papel de vocês. A escola, estudando assuntos seculares, 49 horas por semana. A criança passa na escola ou em casa, porque online ele também tem que ficar ali, tá? E na igreja, 1 hora. Às vezes até menos, né? Às vezes que eles ficam aqui até o louvor. A classe lá embaixo, às vezes, vai dar 40 minutos. Entende? Então, olha, 24 horas por dia. Então, a semana tem 168 horas, uma semana. Eles passam 49 horas na escola. Agora, eu não sei quantas horas passam nesses videogames. Eu não fiz a conta aqui. Eu sei que na igreja, 1 hora. Então, para vocês verem o quê? Qual a palavra que a gente vê aqui? Nós temos o quê? Urgência, nós temos uma necessidade, igual uma pessoa que está se afogando, que você tem que sair correndo, porque 1 segundo ali é tempo. Fala, Cláudio. Cláudio, repete isso no microfone, porque isso tem que ficar gravado. É muito bom, isso é maravilhoso. Que toda semana que eu faço com meus filhos, desde 9 anos que eu estou trazendo isso na igreja, então a Grace começou desde os 7, todos eles começaram a partir dos 7 anos. Agora eu dou uma mensagem de 1 hora para eles toda semana, eles têm que escutar a mensagem e me dar o resumo. Estamos fazendo um livro agora, o ano inteiro, você pega a Bíblia, está tudo escrito no livro deles. Faz toda semana, agora nós estamos no Coríntios 2, 2 Coríntios, então estamos no 5º. Eles têm que ler tudo e fazer 5 perguntas. E estão lendo um outro livro à parte também e tem que me dar um resumo do todo. Toda semana eles fazem isso, o ano todinho. Então, às vezes, a gente acha assim, eles não vão fazer. A mãe deles, um dia, veio perguntar para mim, nossa, é muita coisa, você faz eles fazer 15 perguntas. Eu falei, não. Porque eu falava para eles assim, se repetir, vocês vão fazer de novo. Então, eles têm que fazer separado. Então, eles fazem 15 perguntas. Mas eu falei, não, eles só fazem 5. É que eles têm que fazer separado. Não, eu falei assim, deixa que eles vão fazer. 9 anos estamos fazendo, todos eles fazem. Pode ver, mas aí também tem minha responsabilidade, que eu leio também o texto. Eu também tenho que ficar escutando as mensagens para saber qual a mensagem que é boa para eles. E não fica com medo, está falando de Coríntios, está falando, que nem, pegamos Coríntios, aí está lá no Coríntios 1:6, está falando sobre homossexual, todas essas coisas, tudo. Não, são muito... Não, eles estão aprendendo na escola. Eles começam a aprender desde os 2 anos de idade, eles começam a aprender a beijar. Você pega todos os desenhos, está ensinando a beijar. Então, a gente fala assim, não, é só uma princesinha. Não, a princesa está sempre beijando o príncipe. Então, eles já estão começando com a sexualidade desde pequeno. Então, a gente tem que passar toda semana. Não fica com medo, eles é costume. Você pode pegar, todos eles têm, você pega a Bíblia deles. Eu comprei uma Bíblia para eles que tem uma parte limpa no final da Bíblia. Então, aí já sabe qual que fez ou não fez. Então, eles escrevem tudo lá, faz as perguntas e tudo. Todos eles têm. Então, a gente, às vezes, acha que eles não fazem, fazem. E também é bom para nós, que nós somos obrigados também, né? Toda semana a fazer. Então, eu escuto 5, 6 mensagens na semana. O Natânio, toda semana, na quinta-feira, fala assim, Cláudio, pai, qual que é o nosso homework, né?
E eles fazem toda semana. E a Isabela, todos eles. Então, aí você fala assim, Grace, você vê as perguntas deles, você fala assim, é a mesma de um adulto. Então, a gente não pode ter medo de, é muita coisa para eles, já estão na escola. Se eles não fizerem, quando a Isabela falou para mim assim, pai, não sei se vai dar. Eu falei assim, você não está arrumando tempo para ir para a escola? Para fazer, que ela entrou lá no grupo lá todo? Eu falei, não, então você faz, arruma tempo aí, se vira. A mãe, não quero saber, vai fazer. Todos fazem, toda semana fazem, sem problema. Glória a Deus. Merecia uma salva de palmas, não é? Glória a Deus. Olha, queridas, nós, pais, e como professores, nós vamos prestar contas a Deus. Deus vai cobrar, porque o que Ele colocou na nossa mão, Ele vai cobrar. E essa experiência dele é mais ou menos a experiência que eu tive com meus filhos também, de estar ali ensinando, falando, e a gente vê o fruto. Você vê, ele veio trazendo sozinho essas crianças, e olha a bênção. Foram batizados. Então, essa palavra foi maravilhosa para a gente ver que é possível. Uma coisa que eu vi agora, que o Cláudio pensei agora, é que as crianças dele eu vejo sempre com uma mochilinha na mão. E eles levam a Bíblia ali dentro, né? Eu vejo na tênis, ou pelo menos com a mochilinha dele. E lembrei de que você estava falando sobre a Bíblia. A gente podia incentivar as crianças a terem uma mochilinha da igreja. Cada mãe pode fazer a sua mochilinha. Então, ali dentro tem a Bíblia da criança e no domingo ela tem que trazer aquela mochilinha. A gente não leva a mochilinha para a escola? E ali tem um material, porque é difícil mesmo naquela saída para a igreja da gente lembrar, né? De falar, pega a sua Bíblia, às vezes as crianças esquecem. Então, me veio assim essa ideia agora, que eu lembrei das crianças do Cláudio. Excelente, excelente, porque até mesmo na hora de sair de casa, a Bíblia some. Eu tenho uma história muito interessante que é verdade. Uma amiga minha tinha um cachorro, poodle. Eu já tive muito poodle, e poodle é muito inteligente. E ele um dia a família não achava as Bíblias. O cachorro, ele percebia que aquele dia, aquela hora, aquela família sumia e voltava. E sempre pegava aquele livro. Ele pegou os livros e escondeu. O cachorro escondeu a Bíblia. E as pessoas não achavam a Bíblia, porque o cachorro ia ficar sozinho. Você lembra? Não sei se você lembra dessa história. Uma moça lá do Rio de Janeiro falou, gente, que absurdo, o cachorro escondeu a Bíblia. Então, na realidade, nessas horas de sair de casa, é uma hora do rush, né? E a mochilinha é excelente, pendura, está ali, né? Não sumiu. Na hora que a criança quiser ler ou fazer o homework, a mochilinha, né? A gente pode até pensar em dar a mochilinha, né, Tati? Quem sabe? Muito bem. Vamos continuar. No ponto 7, ajudar os pais. Nós precisamos ajudar os pais. Isso tudo que nós estamos vendo aqui, vocês estão percebendo como que os pais precisam de ajuda? Então, vocês da classe, assim como a Tati vai ter o WhatsApp das 4 classes, cada professora pode ter o WhatsApp dos pais. Vai ficar prioridade. Então, Araceli, uma vai ser administradora, ou 2, com o WhatsApp das professoras daquela classe e todos os pais. E vocês vão falando com os pais. Olha, essa semana é para decorar o versículo tal, vocês estão ajudando? Põe o versículo. Toda a classe ter um WhatsApp dos pais. Muito bem. Muito obrigada pela participação aí. 8, tenha em mente o seu objetivo geral e específico. Eu já falei isso. Vocês entenderam? O objetivo geral e específico é muito importante, porque senão vocês ficam lá falando e não sabem onde quer chegar. Tá bom? É muito importante. A criança gosta do quê? Repetição. Não tenham medo de repetir o versículo 15, 20 vezes. Você terminou a história. Olha, bom, nós vamos ver mais para frente, que você tem coisas para fazer. Versículo, corinho, oração, história e apelo. Tem que ter isso todos os domingos. Corinho, versículo, oração, história e
Apelo. Vamos pensar que a história e o apelo, você não vai ficar repetindo. Mas o versículo, oração e corinho, você pode repetir quantas vezes você quiser. Então, vamos supor, você está no versículo, né? E a classe está agitada. Aí você pode, então agora nós vamos cantar o corinho, vamos repetir o corinho. Quem lembra? Pá, pará, pá, pá. Começa o corinho. Começa o corinho. Agora só os meninos, só as meninas. Divide esse grupo aqui, ó. Quero ver quem vai cantar mais bonito. Esse grupo aqui. Vamos lá. Tia fulana, vem cá, você ajuda esse grupo de cá e eu ajudo o grupo de cá. A gente vai ganhar, viu? A gente vai ganhar. E ela fala lá, é nós que vamos ganhar. Eles amam a competição e repetição também. Aí canta aqui. Agora vamos ver esse grupo de cá. Canta aqui. Não, cantou melhor. Não, cantou. Agora todo mundo junto. Entende? Então, tem que ter isso, porque se sobrou tempo e o pastor ainda não acabou o culto, você vai bater em cima do quê? Repete versículo, repete corinho e repete oração. Vamos fazer um período de oração, vamos orar pelos papais. Sabe que cada papai tem que trabalhar, tem que ter o dinheirinho para comprar as coisas para casa. O que compra para casa? Comida, a luz que tem, né, tem que pagar. Vamos orar pelos papais. Como é o nome do seu papai? Como é o nome do seu papai? Como é o nome? Quer dizer, vocês estão orando e estão investindo um tempo numa coisa preciosa. Vocês não estão passando tempo. Vocês estão passando tempo com uma coisa valorosa, preciosa. Tá bom? Então, não tenham medo de quê? Repetição. Tá? Outra coisa... Conheça o tempo de concentração das suas crianças. Por exemplo, a criança de 4 e 5, a história tem que ser, no máximo, 4 ou 5 minutos. Ela vai distrair. De 4 e 5. A criança de 6, 7 e 8 já consegue, conforme você faz como é que fala? Não é exercício, mímica. Você faz mímica, você abaixa. Ai, ele ficou com medo. Aí apareceu o outro e veio e fez assim. Você fazendo isso, a história ele consegue até meia hora, de 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, o nosso já consegue meia hora, 40 minutos. Mas, mesmo assim, hoje em dia, está mais diferente isso por causa dos videogames. Eu vejo, videogame não, é videogame também, mas eu vejo, por exemplo, os meninos no YouTube, eles não vê o negócio inteiro, eles passam, eles veem 40 vídeos não vê, né? Eles só começam. Filme, eles não têm paciência, eu vou ver um filme legal, que eu quero instruir meus netos, instruir como comer, como economizar comida. Lembra aquele vídeo? Quero, assim, ajudar, instruir. O que acontece? Eles, vovó, entende? Então, eu tenho que ficar fazendo coisa. Olha lá! Nossa, vai aparecer um negócio que você vai ver, menino. Presta atenção, ó. Gente, olha, a vovó vai estourar pipoca, eu vou estourar pipoca. Eu fico assim, eu faço das tripas o coração para eles conseguirem ver. Por isso, vocês vão ter que conseguir uma coisa maravilhosa. Era se uma das especialistas pudesse vestir um personagem. Ou você também vestir sabe aquela roupa de antigamente? Bota uns panos, sabe? O que você puder fazer para chamar a atenção deles. Vai com Maria Chiquinha, sabe? Faz 3 assim, meia torta, uma aqui, uma aqui, uma aqui. Aí eles vão, que professora louca é essa, né? Eles vão ficar de... Então, podem explorar. Explore roupa, assim, nada chamativo. O que eu estou falando é coisa meia doidinha, que eles ficam gostando de você. Ele fica, nossa, olha que legal, professora, é toda... Né? É o quê? É cool, né? A professora é muito joia. Não é? Só não pode botar as crianças no mau caminho, né? Mas, assim, para o evangelho, vocês podem ter... O Neemias, uma vez, pastoreou jovens numa igreja, lá na Louisiana. Ele foi pastor lá 2 ou 3 anos de jovens, né? E eu fiquei encantada com eles tinham um culto infantil
tirando o berçário, ia todo mundo ali. E tinha 2 personagens que vestiam, eu não sei se era um urso com um leão, que nem o pastor falou lá, do leão com, né? Então, eles apareciam aqui, né? Então, a professora estava lá, decorando o versículo, tal, eles, de repente, apareciam, né? E aí, tudo bom, gente? Vamos lá, qual é o versículo de hoje? Qual é? Aí falava, repetia. Tinha 2 personagens. Isso é uma coisa que a gente pode pensar para o futuro. E eles vão passando nas classes, entendeu? Para frisar os versículos, frisar a verdade da história, né? Então, outra coisa importante, o ponto 11, ensine e repita sempre as regras. Você vai fazer tudo isso, mas você não é uma pateta, você não é uma bobona que vai deixar eles montar cavalo em você. Você vai ter que dizer, aqui vai levantar a mão para falar. Vocês viram, gente, eu aprendi demais com a classe online. Vocês viram as crianças online? Eles ficam quietos, eles têm que levantar a mãozinha. A professora dá conta de 40 alunos, 30 alunos online. Então, eles vão prestar atenção nas regras. Não pode ficar falando. É interessante, nós vamos ver aqui para frente, colocar respeito pelos professores, você vai ensinar isso a eles. Já entenderão respeito e obediência às autoridades e leis. Hoje em dia, as crianças são rebeldes. Sabe? Tem pais que eu tenho ouvido dizer que já estão falando assim, meu filho faz o que quer, eu só digo o que é certo e errado, ele resolve. Criança com 4 anos. A criança resolve. Totalmente contrário à palavra de Deus, que a palavra de Deus manda os pais ensinarem, né? Então, quando você ensina respeito pelos professores, olha, eu sou a professora, aqui na classe quem manda sou eu. Eu é que vou dar, vocês não vão fazer tudo que vocês querem. Nem que você fale isso em particular com aquela criança, sabe? Crianças rebeldes, né? Então, você nunca vai parar a atividade para resolver problema de aluno, problema de rebeldia, de conversas paralelas, está com sede, está com vontade no banheiro, está com dor. A professora que está contando a história, liderando a classe, não para. Quem vai resolver isso são as assistentes, né? 13, não dar a palavra para aluno. Eu já vi classe que fica o tempo todo, o que é, filhinho? Um dia, minha mãe estava indo no McDonald's, então ela, sabe, uma moça foi, aí ela enrola, já viram? E a hora passa, deu 10 minutos. Então, você tem que falar, agora é historinha. A assistente, que são as especialistas em comportamentos, já vai ali naquela criança e fala, você quer contar para mim a historinha lá fora? Vem aqui, baixinho no ouvido. Leva a criança e fala, agora está contando a história. Não pode falar. Sabia que não pode falar enquanto a professora está contando a história? Tem que ficar quietinho. Gente, isso não é maldade. Isso não é maldade. Hoje em dia, as crianças estão crescendo muito cheias de vontade. As crianças têm que aprender regras. Porque vão ser adultos insubmissos, vão ter problema no casamento, problema no namoro, problema com tudo. No trabalho. Tem uma rede de autoridade na nossa vida, né? Então, não vai parar, né? Sempre, quando eles levantarem a mão para falar, você vai seguir a lição do seu raciocínio. Por exemplo, até ele pode começar a falar... professora, aconteceu isso assim, assim. Pois é, então, que legal. Aí, Jesus, quando estava andando lá no mar, quer dizer, você deu atenção, mas você cortou e pegou o gancho e foi embora contando a tua história. E se a especialista perceber que a criança está ali incomodando, o que ela faz? Ela vai ali resolver, tá? Então, o 14, especialistas comportamentais sempre atentas. Vão atuar o tempo todo, estar atentas, observando. Você não vai ficar conversando com as outras, vendo seu celular, vendo o WhatsApp, porque você piscou o olho, a classe vira uma zorra. E a professora vai se dar mal, né? Outra coisa, vocês entenderam que as especialistas comportamentais, elas não vão falar alto, que nem eu estou falando aqui. Elas têm que ir no ouvido da criança. É tipo assim, a professora continua, eu estou falando alto aqui, né? Você vai ficar quietinha, vamos tirar você daqui, vamos botar aqui. Mas você vai falar isso no pé do ouvido da criança, tá?
E se ela ficar, aí você pega ela com um pouquinho de autoridade e firmeza, sem machucar, fala assim, você vai vir aqui com a titia, viu? Vamos, aí tira lá fora, não machuca a criança de jeito nenhum. Mas ela vai perceber que você, né? Aí você aí você vai fazer o quê? Eu acho que tem aqui. Obrigada, Nayara, senta aí. Olha lá. Ó, tira a criança da sala, se precisar, e converse com ela. Olha o teor da conversa, a página 9. A conversa com a criança lá fora, primeiro, o quê? Elogio. Você vai dizer para ela, você é uma criança, você é tão maravilhosa, você é uma criança tão obediente, você é uma menina tão boa, a tia gosta tanto de você, você ajuda tanto na classe. Fala bastante coisa boa. Aí você expõe o comportamento, mas aquela hora, você viu que você ficou beliscando o seu amigo, você bateu nele, você atrapalhou a classe. Aquilo não pode. Aí você faz aquilo como se fosse um monstro. Isso não pode acontecer. Como pode você que é uma menina tão bacana, fazer isso? Aí depois você dizer o que você espera dela. Fala, agora eu quero que você volte para a sala, você vai sentar lá e vai prestar atenção na professora, porque a professora está contando uma história que depois a gente vai fazer pergunta. E eu quero ver, você é uma que vai saber todas as perguntas. Então, você foi firme na tirada, porque precisa ser, que senão a criança Gente, eu já apanhei de criança. Eu já apanhei de criança, de chute, de me chutar na canela, me cuspir, entendeu? Eu tinha um menino em Cordeiro, olha, aquele menino, todas as professoras vinham e falaram, Clícia, eu não quero mais o Juninho na minha classe. Eu falei, gente, não tem como, a mãe não é crente, como nós vamos tirar esse menino? Você lembra do Juninho, Cíntia? Aquele menino, gente, mas era assim, parece que o demônio tomava ele. Ele era muito difícil. Aí eu botei uma pessoa em cima do Juninho. Eu peguei uma pessoa que tinha autoridade, era uma mulher muito dócil, mas ela tinha autoridade. E essa pessoa ficou só em cima do Juninho. Assim, o Juninho onde ia na classe, e ela sentava do lado do Juninho. E ficava de pé do Juninho. Aí o Juninho começava, ela botava a mão, falava assim, Juninho, você quer ir lá fora, conversar com a titia um pouquinho? Vamos lá fora? O Juninho vivia lá fora. Hoje é um crente. Quem vê meu Facebook, ele vive lá falando comigo, tia, casou, tem família, é da idade dos meus filhos. E uma vez o Juninho foi uma bênção. Eu morava na casa pastoral, que era um corredor, do tamanho desse banco aqui, tá? Então a igreja era aqui e tal, entrava na garagem e tal, aí tinha um corredor do tamanho desse banco, e até lá no fim, virava, era uma escada que subia e dava num hallzinho do tamanho disso aqui, ó. Do tamanho disso aqui, ali no púlpito era a minha porta. Um dia eu abro a minha porta, tinha um cavalo. Um cavalo, Cíntia sabe disso. Eu danei a berrar, eu comecei a gritar, porque eu fui criada em São Paulo, cidade grande, eu não via bicho de perto, né? Quando eu vi aquele cavalo com aquela carona assim na minha porta, cidade interior. Menina, eu comecei a gritar, meu marido não estava em casa, eu, Cíntia, pequenininha, nem sei quantos anos vocês tinham, 6, 5. Olha, foi um caos. Sabe quem tirou esse cavalo? O Juninho. O Juninho, e o cavalo disse que não dá ré. Eu não sabia, disse que falaram, aí eu comecei a gritar lá para a igreja, gente, tem gente aí, eu abri uma portinha, a nossa casa pastoral tinha uma portinha. Eu abri a portinha e comecei a gritar, tem gente aí, tem gente aí. Aí o pessoal, vai ser muito difícil, que cavalo não dá ré. E ele entrou de um jeito que ele só podia sair de costa, não tinha como virar. Então, o Juninho ali, a gente elogiou o Juninho, né? O Juninho virou um herói. Aí a gente ficava, Juninho, você conseguiu tirar o cavalo da casa do pastor. Você é muito bom, então você vai prestar atenção, você vai obedecer a professora. Você entende? Sempre a criança vai ter alguma coisa boa, né? Sempre a criança vai ter alguma coisa boa. Então, tem os modos aí, uso de autoridade, voz mansa, firmeza, olho no olho. Se a criança é muito pequenininha, faz assim, ó. Conversa com ela assim. Porque a criança vive assim, ó, olhando para cima, a mãe, o pai, alto, a professora, né? Então, procura estar na altura dos olhos dela. Olha, você é tão linda, você é maravilhosa, você é uma menina boa. Olha no olhinho da criança, tá? E
Mude a criança de lugar, peça ajuda dela, não deixe a criança dominar a classe, não deixe a criança dominar a classe. 15, não faça distinção. Gente, sempre vai ter uma criança ou outra que você se identifica melhor. É aquela criança que você ama. Você fala, meu Deus, que criança boa. Aí a tendência é mandar aquela criança falar, aquela criança ler, aquela criança vir na frente, você tem que dar atenção para todos. Ninguém pode pensar, a tia gosta mais do fulano do que do Beltrano. As meninas que são especialistas comportamentais também. Porque tem criança que é enjoado de você liderar. Até filho. Até filho. Quando você tem filho, assim, você tem 6, 7 filhos... Tem uns que são tão fáceis, outros já são mais difíceis. Você tem que amar mais, não é amar mais, você tem que dar mais atenção aos difíceis. Tá? Então, não faça distinção, inclua todos. É normal termos mais afinidade, não podemos dar preferência. Observe, olha só, isso é interessante. Observe os tímidos. Tem criança que é muito tímida. E essa criança, a tendência dela é se sentir mal na classe. Ela vai falar, ir no culto vai ser uma coisa horrível. Então, tenta não expor essa criança. Você dá atenção a ela, mas não expõe muito ela. Vai devagarzinho expondo ela, porque ela é tímida, né? Ela pode segurar um cartaz, evita que ela fale, mas ela pode segurar um cartaz, ela pode fazer alguma coisa, né? O ponto 16, o berçário. O berçário, a criança fixará uma sensação. A criança bebê de 0 a 3, ela não está guardando na mente, mas ela está fixando sensações de mal-estar, de desconforto, de aversão àquele tipo de pessoa e lugar, ou de prazer, alegria, o cheiro do lugar, o tom da voz da professora, o colo. Então, a criança do berçário, ela fixa a sensação emocional que fará ela desejar ou não vir à igreja quando ela crescer. Olha que coisa interessante, que às vezes as mulheres que trabalham com crianças pequenininhas falam, esse trabalho meu não tem nada a ver com o que a Clícia está falando, eu não vou contar história. Vai contar sim. Você vai pegar a criança e falar assim, olha essa florzinha, que coisa linda, foi papai do céu que fez essa florzinha. Pronto, a história que você contou. Essa florzinha linda, foi papai do céu que fez. Você contou. Daqui a pouco você vai, olha lá, tem um passarinho, olha, está lá fora. É distrair a criança com coisinhas e falar que foi papai do céu que fez. A mamãe, o papai. Papai do céu, obrigada pela mamãe. Obrigada, papai do céu. Em nome de Jesus, amém. Você ensinou ela a orar. Entendeu? Musiquinha, né? Deus é tão bom. Deus é tão bom. Deus é tão bom para mim. Só isso. Né? Ela não vai saber falar, mas ela vai ficar com aquilo na cabeça. Então, gente, como que a criança se sente confortável? Suprindo as necessidades básicas do bebê. Qual é? Fralda limpa, a criança entra para o berçário com xixi, com cocô, e fica o tempo todo ali, chorando. Ela não quer voltar mais para aquele lugar. Agora, ela estando com a fralda limpa, não tendo sede, não tendo fome, o sono estando em ordem, se ela está com sono, põe ela para dormir. O ambiente não está calor nem frio, está agradável, está climatizado, o aconchego do colo, né? O bem-estar, musiquinhas tranquilas, atenção a ela, aquele negócio de estar pertinho dela. Ela vai querer estar na igreja. Quando ela chegar, ela vai ficar feliz com aquele local, né? A sensação, tá? Bebezinho, você está trabalhando sensação e não inteligência.